Dmitry Medvedev, vocês conhecem o Medvedev, e vocês conhecem a ênfase das falas do Medvedev, últimas falas do Medvedev. Ele fez algumas considerações sobre esse início de cúpula da OTAN na Lituânia. Então vamos a alguns pontos importantíssimos, compartilhem, deem o like, vamos para a casa cheia aí, pessoal, porque o tema é importantíssimo. Eu vou até começar pelo ponto mais, eu diria, extravagante, tá? Ele diz o seguinte: na realidade, nós estamos em um beco sem saída, palavras do Dmitry Medvedev, nós estamos em um beco sem saída, a Terceira Guerra Mundial está se aproximando. Então, não se trata de dar um título com característica de clickbait ou sensacionalista. Essa é uma fala reproduzida, trecho de uma fala reproduzida ipsis literis, para que vocês possam dimensionar o que está acontecendo. O beco sem saída, que pode levar a uma Terceira Guerra Mundial, segundo Medvedev, decorre do que ele chama de Ocidente enlouquecido, que não consegue pensar em mais nada. E ele diz que essa previsibilidade ao mais alto nível beira a idiotice. Ele também considerou esse plano de ação para adesão da Ucrânia à OTAN, que foi cancelado, e com o objetivo teórico de aceitação mais rápida da Ucrânia. Então, deixa eu dizer para vocês, antes de continuar na fala do Medvedev, esse ponto é importante. O que os líderes da OTAN disseram na Lituânia até aqui? Olha, nós vamos queimar uma etapa para admitir a Ucrânia mais rápido. Mas nós não vamos admitir agora, porque admitir agora seria uma guerra total entre a OTAN, os Estados Unidos, basicamente, e a Rússia, o que poderia levar a uma tragédia sem precedentes. Então eles dizem, a gente vai cortar uma parte do tempo que é necessário para esse procedimento e vai pular uma etapa para que a Ucrânia entre mais facilmente. Mas não dá nenhuma perspectiva de entrada da Ucrânia, tá, gente? Não dá nenhum dado material. Eles dizem, olha, a Ucrânia vai entrar a qualquer tempo e uma série de protocolos para adesão serão suprimidos. Mas ele não diz quando a Ucrânia vai entrar. Tá? Então, até aqui, não houve nada de tão corajoso assim e de tão diferente nessa cúpula. Tá? Eu vou terminar a fala do Medvedev e depois vou dizer para vocês o que eu acho que está efetivamente pegando nesse contexto e o que é diferente do que era semana passada até aqui, até essa noite de terça-feira, horário de Brasília. O Medvedev também disse o seguinte, que aumentar a ajuda militar para a Ucrânia, com todo possível, mísseis, munições, cluster, aviões, é muito perigoso. Ele diz que é possível que a Ucrânia nunca seja admitida na OTAN, e ele diz uma outra situação que é muito relevante. Ele diz o seguinte, que é impossível para a Rússia admitir a Ucrânia como membro da OTAN mesmo futuramente. Então tem uma saída para que isso não aconteça, que é a eliminação disso que eles chamam de regime de Kiev. Então aí ele sugere o seguinte, ele sugere exterminar, inclusive fisicamente, a liderança ucraniana, inclusive o Zelensky, diz que é possível fazer. Então essa fala é muito radical, é uma fala muito, eu diria, exaltada, mas que já foi precedida de outras falas exaltadas desse mesmo ator. O que mudou de sexta-feira para cá, fundamentalmente, né, com as mobilizações que já decorriam dos preparativos para essa cúpula? A posição da Turquia. A posição da Turquia realmente parece que mudou e mudou sensivelmente. Tá? A posição da Turquia, gente, que de alguma forma colocava empecilhos para a entrada da Suécia, houve um acordo já em Vilnius, já na Lituânia, para a entrada da Suécia, primeiro-ministro sueco, presidente turco e secretário-geral da OTAN anunciaram esse acordo, né, que o parlamento turco vai ter que ratificar, mas o Erdogan tem ampla maioria por lá. Então é um dado, a Suécia será o 32º membro da OTAN, mas isso veio com uma sucessão de atos da Turquia contra o interesse da Rússia. Uma sucessão de atos da Turquia contra o interesse da Rússia. Soltou a liderança do Azov, que estava presa na Turquia, ou que estava custodiada na Turquia, num acordo com a Rússia de forma unilateral. A Rússia protestou, a Turquia não se manifestou a respeito desse protesto. Disse que vai instituir uma fábrica de drones Bayraktar na Ucrânia. Também, da mesma forma, para total descontentamento da liderança russa. A questão do acordo de grãos, que a Turquia diz que se a Rússia não renovar, a marinha turca vai escoltar a produção de grãos da Ucrânia pelo Mar Negro, o que seria praticamente uma declaração de hostilidade. E
além disso, uma série de situações, de encontros com o presidente Biden. Hoje o Erdogan disse que a Turquia abre um novo capítulo nas relações com os Estados Unidos. O Erdogan disse que a partir de agora a Turquia e os Estados Unidos terão uma relação privilegiada dentro de um novo capítulo, que as situações mais importantes foram sanadas, inclusive a questão da modernização dos F-16. Esse é um ponto que foi inclusive colocado expressamente, né, o esforço do governo Biden para colocar a Suécia na OTAN e os F-16 na Turquia. Então, houve toda uma conjuntura propícia para isso, um importante esforço diplomático foi feito para que fosse feito um progresso na potencial construção dessa modernização dos F-16 para Ankara, na mesma medida em que a Turquia anuía com a entrada da Suécia na OTAN. Bom, vamos lá. O que está acontecendo? O Congresso dos Estados Unidos tinha alguns graus, alguns níveis de oposição, teoricamente, a essa questão da Turquia, em função de questões muito difusas que não vale a pena aqui elencar. Tá? Agora, o que a Rússia já fez como represália em relação a essas várias medidas da Turquia, que são medidas de hostilidade? Primeiro, cancelou a ida do Putin para a Turquia em agosto. Aliás, muita gente na Duma, muitos líderes nacionalistas russos disseram que a ida do Putin à Turquia poderia ser perigosa, inclusive aventando alguns deles a possibilidade do Putin ser preso na Turquia e mandado à Haia. Então, essa foi uma posição. Outra posição fundamental, importantíssima hoje, onde a Rússia exerceu seu direito de veto, foi que a Turquia tinha ali um caminho para levar a chamada ajuda humanitária para a Síria, para aquelas regiões, inclusive, ocupadas pela Turquia na província de Idlib, onde os turcos estão mais profundamente imersos no território sírio. A Rússia vetou a renovação desse acordo para que o trânsito seja pelo território turco. O que isso significa? Isso significa o seguinte: isso significa que a Rússia está dando passos, junto com o governo sírio e com seus aliados iranianos, para isolar não apenas as tropas turcas dentro da Síria, fechando a fronteira, como também a ajuda que é dada aos extremistas apoiados pela Turquia naquela região. Lembre-se que tudo começou na Síria em 2011, a partir da região de Idlib, com minorias turquificadas, ali turcomenos, que inclusive propunham cânticos contra o governo do Assad, muitos deles em turco, dentro da província de Idlib. De lá começaram a aparecer manifestações armadas, de lá começaram a aparecer grupelhos e outros grupelhos e mais subgrupelhos que hostilizavam o governo de Damasco. Então, a Rússia está tomando uma atitude proativa, propositiva e ofensiva em relação à Turquia dentro da Síria. Exercícios aéreos conjuntos com o governo sírio, com a Força Aérea Síria, e nessas últimas horas, muitos ataques aos grupos extremistas apoiados pela Turquia dentro da Síria. Isso significa muito, mas ainda mais está acontecendo. O trânsito de aviões do Irã para a Síria, da Rússia para o Irã, e o pouso dessas aeronaves iranianas no território sírio, na base russa de Khmeimim, significa que você tem a expressão de uma aliança entre a Rússia, o Irã e a Síria, que basicamente se opõe ao interesse da Turquia, que se coloca nesse momento, aliás, é uma força invasora dentro da Síria, mas se coloca, na verdade, como uma força de ocupação dentro do território sírio. Isso não é questão de parcialidade, isso é questão de realidade. A Turquia é uma força de ocupação dentro do território sírio, na província de Idlib, na região de Azaz, em todos os pedaços do território sírio, onde as tropas turcas estão, não estão lá como convidadas do governo sírio, como os russos estão em acordos bilaterais. É uma tropa que está dentro de um país estrangeiro, dentro de um outro país, sem que fosse solicitada, sem que tenha sido solicitada. Então, está se caracterizando um conflito entre Irã, Rússia e Síria contra a Turquia dentro da Síria. Esse é um ponto inegável, absolutamente inegável. É uma represália essa aproximação da Turquia, esses gestos de aproximação da Turquia com a OTAN.